54, tá bom? Então, pessoal, vocês vão abrir aí na página 46 do livro de vocês. A página 46, ela vem tratar sobre natureza, ambientes e qualidade de vida, tá? A geografia, ela utiliza esses três conceitos, natureza, ambientes e qualidade de vida, né, para se discutir as questões ambientais, para se discutir tanto o lado positivo, né, do meio ambiente como um todo, como também o lado negativo das coisas, tipo as consequências que as ações antrópicas, que são as ações humanas, né, quais ações ela promove no meio ambiente e que essas ações podem proporcionar problemas ambientais. Então a gente vai conhecer dentro desse livro aí. Então todo mundo aí na página 46 para me acompanhar, tá? Para a gente poder Sim. entender aí esse conteúdo que não é tão complicado, é bem tranquilo. E aí a gente vai aqui, tá? Então, inicialmente eu vou fazer questão de ler essa parte aqui do livro, na página 46, e eu queria que vocês me acompanhassem. Eu quero fazer um destaque para esse nome que está em negrito, que fala sobre desenvolvimento sustentável. Então, tudo que nós vamos tratar nessa página aqui, nós vamos estar discutindo sobre essa questão de desenvolvimento sustentável. Por quê? Nós sabemos que para a humanidade evoluir, ela precisa se desenvolver, né? Para a humanidade crescer, ela precisa passar por um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele precisa promover degradações. Por exemplo, para a gente poder construir uma casa, a gente precisa de recursos naturais e minerais. Então, para poder ter esses recursos, o homem precisa extrair da natureza. Só em um homem extrair da natureza, ele já vai promover problemas ambientais. Então, o homem precisa de madeira para telhar a casa, ele vai precisar desmatar. O homem precisa de ferro, porque muitas coisas dentro de casa é a base de ferro. Então, o homem precisa extrair o ferro na natureza. O homem precisa de petróleo, porque tem muitas coisas na casa que é feito de plástico sintético, que é feito de plástico, vamos colocar assim. Tem muita geladeira, televisão, muitas outras coisas dentro de casa é feito de plástico. Então, esses materiais, eles têm como composição principal o petróleo. Então, a gente também precisa consumir petróleo. Então, o que acontece? O homem tem que extrair petróleo. Então, tudo que nós temos dentro de uma casa, por exemplo, a gente precisa extrair da natureza. Então, essa extração da natureza, ela acaba fazendo o quê? Degradações. Então, para podermos evoluir, infelizmente, nós temos que degradar a natureza. Nós temos que, de certa forma, impactar ela. Então, nessa extração, o homem vai promover problemas ambientais. Tá? Não tem como não acontecer isso. Então, lembrem sempre, não tem como desenvolver sem degradar. Para o homem poder crescer, para o homem poder evoluir, ele tem que degradar. Não tem jeito, não tem como você evoluir sem degradar a natureza. Aí o que acontece? O homem cria uma solução para isso. Que solução? Nós precisamos crescer, mas para isso nós vamos degradar a natureza. Beleza. Mas nós precisamos criar uma medida que, de certa forma, não venha afetar tanta natureza. Então nós vamos desenvolver sustentavelmente. Aí criamos o nome desenvolvimento sustentável. O que é isso? 3 conceitos básicos. Primeiro, desenvolver sustentavelmente. Não significa que nós vamos crescer sem degradar. Nós vamos crescer degradando. Mas, primeiro conceito, nós vamos crescer degradando sustentavelmente. Tipo, extrair só o necessário. Então, primeiro conceito, nós vamos extrair da natureza só aquilo que é necessário. Não vamos extrair além daquilo que não precisamos. Então, por exemplo, se eu preciso de uma árvore para poder construir um móvel, um exemplo, eu só vou tirar uma árvore. Eu não preciso tirar 10 árvores para poder utilizar uma e as outras 9 ficar jogada lá até chegar uma outra oportunidade. Às vezes nem presta mais. Né? Então, é isso. Então, a gente vai utilizar apenas o que é necessário. Por exemplo, desperdício de água. A questão de água. É utilizar só o necessário, não desperdiçá-la.
principalmente água tratada, aquela água que passa por um processo de tratamento e ela acaba sendo desperdiçada por várias situações e a gente acaba gastando vários produtos, né? Então, lembrem disso, para desenvolver, existe o processo da degradação natural. Então, para se desenvolver, é claro que o homem vai degradar a natureza, mas tem como desenvolver sustentavelmente. E aí nós temos várias ações sustentáveis, né, que o homem consegue aplicar, né, durante esse processo de desenvolvimento. Tá? Então é só vocês lembrarem disso. Primeiro conceito, desenvolver sustentavelmente é extrair só o necessário. Né? Segundo, é repor aquilo que você extraiu. Por exemplo, se eu tirei uma árvore, eu tenho que plantar. Né? Em relação aos recursos hídricos, não está poluindo, mesmo utilizando a água, mas o lixo que você produz, fazer com que esse lixo não chegue nos recursos hídricos, que ele tenha um destino correto por meio da coleta seletiva, essas coisas. Né? Então, isso são ações sustentáveis, né? Promover ações que não venham afetar tanto a natureza, tá bom? Então, o livro de vocês, ó, ele fala aqui, ó, que os profundos impactos causados pela sociedade humana no espaço natural acarretam consequências para a qualidade de vida da população mundial, em diversos níveis, tá? Quando o livro de vocês fala em diversos níveis, ele está se referindo em diversas camadas da sociedade. Sociedade mais pobre, classe média, classe rica, independente de onde você está morando, se é num bairro ruim, se é num bairro com ótima infraestrutura, não importa. Todos nós, independente da classe, independente da categoria, do local que eu estou vivendo, todos nós podemos ser afetados caso, né, haja um desenvolvimento sem um controle do desenvolvimento sustentável. Beleza. Aí ele coloca assim, ó, que em função dessas questões, chefes de Estado, quem é o chefe de Estado, professor? Os presidentes, tá? Presidente do país. Os chefes de Estado da maioria das nações do mundo se reúnem para buscar soluções que minimizem os sérios problemas ambientais e suas consequências, tá? Essa questão de discussões ambientais não é algo só do Brasil, é de todos os países que existem no mundo. Todos os presidentes, quando ele assume esse compromisso, quando ele é eleito, que ele assume o compromisso como presidente de um determinado país, de uma nação, uma das suas agendas, que é assim que eles chamam, que a agenda significa um dos seus compromissos. Uma das suas agendas é justamente trabalhar com as questões ambientais, é fazer com que o seu país tenha um melhor rendimento sustentável, que ele não seja tão degradado. Tá? No Brasil não seria diferente. A Amazônia, por exemplo, é uma das agendas do presidente. É uma área que ele tem que discutir bastante, né, para que ela permaneça em grande parte preservada, que é intocada, e conservada. Lugares que o homem vai poder utilizar, mas utilizar de forma sustentável. Tá? Então, ó, foi a partir desses encontros que desenvolveram o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o nome desenvolvimento sustentável, ele surgiu, ele foi criado justamente nessas reuniões aonde se encontravam vários presidentes de diversas nações discutindo sobre questões ambientais, né? Discutindo sobre o melhor desenvolvimento não só para o seu país, como também para o mundo. Então, se todos os países fizessem sua parte, nós teríamos um mundo mais sustentável, um mundo mais controlado, vamos dizer assim. Tá? Então, o nome conceito de desenvolvimento sustentável ele surgiu em vários debates, em várias reuniões, em chefes de Estado. Né? Foi a partir dessas reuniões presidenciais que esse nome surgiu. Então, ele coloca aqui, ó, você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Aí ele fala, a definição mais aceita para esse desenvolvimento é que ele é capaz de suprir a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender a necessidade das futuras gerações. Esse aqui, pessoal, no livro de vocês podem até marcar, tá? Esse aqui é o principal conceito de desenvolvimento sustentável, que é garantir a sobrevivência de quem está vivo hoje,
mas não comprometer a vida das futuras gerações. É tipo, usar só o necessário para que as futuras gerações possam ter recursos, para que elas possam ter água, para que elas possam ter madeira, para que elas possam ter recursos minerais, para que ela possa ter até um oxigênio puro, vamos colocar assim, né? Então, o que é desenvolvimento sustentável? Aí ele fala, é, é capaz de suprir a necessidade das gerações atuais sem comprometer a capacidade de atender a necessidade das futuras gerações. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Conservar hoje para que na frente as pessoas possam ter acesso aos recursos. Aí ele coloca assim, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Tá? Então, você tem que entender essa parte aqui. Como não esgotar esses recursos no futuro? Primeiramente, tem os dois conceitos que a gente precisa entender. Tem o conceito preservar, né, e tem o conceito conservar. Vocês têm que entender esses dois. Para a gente poder garantir o desenvolvimento sustentável, nós temos que entender o significado desses dois conceitos, preservar e conservar, e saber como é que eles dois podem atuar. Primeiro, vocês vão lembrar que quando eu estou preservando algo, eu estou fazendo uma área intocável, então a pessoa não vai poder tocar. Preservar é simplesmente guardar algo para que as pessoas atualmente não possam utilizar e que isso fique para gerações futuras. Conservar é algo que eu vou utilizar mais consciente, sustentavelmente. Tipo, eu vou extrair só o que é necessário. Eu vou utilizar só o que é necessário. E assim, utilizando só o que é necessário, boa parte daquele recurso ele vai permanecer, porque as pessoas estão utilizando só o necessário. Por isso que eu estou conservando aquela área. Então, quando eu estou conservando algo, ele pode ser utilizado, mas apenas a quantidade certa, para que as pessoas possam conseguir sobreviver. E a outra parte vai ficar para as futuras gerações. Então, quando eu preservar uma área, significa que ela não vai ser utilizada, ela vai ficar intocada. Quando eu estou conservando uma área, significa que as pessoas vão poder utilizá-la, mas de forma sustentável. E quando eu falo de forma sustentável, eu estou falando o quê? Utilizar só o necessário para que as futuras gerações também tenham acesso a esse recurso. Tá bom? Aí o livro fala aqui, ó, na prática, como é possível alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável? Aí ele faz uma pergunta, como é que a gente consegue fazer isso? Aí ele coloca assim, para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Então, veja bem, primeira coisa, como é que a gente vai garantir que esses recursos possam permanecer na natureza, já que eles não são, já que eles são finitos. Eles têm fim, tá? Eles se acabam. Se a gente utilizar demais, eles vão acabar. Eles não são infinitos, vamos dizer assim, tá? Então, como eles são finitos, como eles têm um tempo, eles podem acabar, como é que a gente vai fazer para que isso permaneça? Primeira coisa, planejamento, tá? Planejar, tipo, primeiro passo, dentro de uma visão mundial, como é que as pessoas fazem? Eles procuram saber como é que está a população. Quantas pessoas existem no mundo, né? Ah, tem um exemplo, 7 bilhões de pessoas. Então eles pegam essa estatística. Ah, no mundo tem quase 7 bilhões de pessoas. Então como é que a gente está no cenário mundial? O que, que a gente tem de recursos? Vamos fazer um levantamento do que cada país tem. Então, eles começam a fazer um planejamento para saber se os recursos minerais naturais que nós temos hoje, ele tem condição de atender o número populacional que nós temos, né? Então, a gente tem esse detalhe. Só um minutinho, peraí. Vou espirrar. Vamos lá. Queria espirrar, mas não espirrou. Então, primeiro passo, eles procuram entender isso, tá? Só um minutinho. Vamos lá. O nariz quer espirrar e não espirra. Então, assim, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o processo de planejar, tá? O homem planeja para saber se o recurso que ele tem ainda é o suficiente. Por exemplo, pedreiras. Qual é o principal recurso mineral que nós temos? É a água, o rio. Nós percebemos que
no desenvolvimento do rio, ele está passando por mudanças que não são tão positivas. A cada dia que passa, ele diminui o seu volume, ele fica mais raso. Então, isso significa que nós estamos perdendo um pouco, né, do recurso que nós temos ali. Mas por quê? Por conta da degradação, por conta dos problemas que está surgindo nele, tá? Tipo, o uso de forma insustentável. Significa que nós estamos utilizando pensando só no hoje, não pensando no amanhã. Utilizar sustentavelmente é utilizar hoje pensando nas futuras gerações. Utilizar insustentavelmente é apenas pensando no hoje, esquecendo do amanhã, né? Então a gente tem essas duas classificações. Aí ele coloca assim, ó, esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico. Qual conceito? O desenvolvimento sustentável, que teve em conta o meio ambiente. O meio ambiente é a principal área de estudo dessa questão de desenvolvimento sustentável. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. Ó, o crescimento econômico é o que eu estou acabando de falar para vocês. Como é que a gente sabe que os países e as cidades estão se desenvolvendo economicamente? A gente analisa a agropecuária, a gente analisa a indústria, a gente analisa as cidades e a gente analisa o crescimento populacional. E analisamos também a quantidade de recursos que ainda existe no mundo. Então, o homem ele procura ter entendimento sobre tudo isso, ele vai saber se nós ainda estamos equilibrados, se nós ainda estamos preparados tanto para atender a necessidade atual como a necessidade futura. Tá? No momento, sim, a gente ainda tem essa capacidade de atender a atualidade e guardar um pouco para as gerações futuras. A gente ainda tem ainda esse controle. Mas existem muitas atividades que, infelizmente, estão levando esse avanço para não deixar nada para as gerações futuras. Tá? Aqui embaixo ó, existe um projeto, que esse projeto ele é da ONU, da Organização das Nações Unidas. Tá? É um projeto que passa direto na televisão, tá? Que ele é chamado de ODS, que é o Objeto de Desenvolvimento Sustentável. O ODS, ele é um órgão da ONU, tá? Quem é a ONU? Organização das Nações Unidas, tá? É uma organização não governamental que dá suporte para todos os governos mundiais. E a ONU ela tem vários projetos sociais, tá? Projetos sociais que visa a melhor qualidade de vida. E um dos projetos é chamado de ODS, que é o Objeto do Desenvolvimento Sustentável. E qual o objetivo dele? Ó? Veja bem aqui. Ó. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são uma agenda mundial adotada durante a cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composto por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Nós ainda temos aí praticamente 11 anos para conseguir atingir essas metas. São várias metas que foram criadas para que todos os países, todos os países possam cumprir. Quando você escutar assim, ONU, a ONU tem um programa e que esse programa estipulou várias metas. Quando nós escutarmos ONU, né, praticamente quase todos os países do mundo, quase todos, não todos, mas quase todos os países do mundo, eles fazem parte da organização da ONU. É como se a ONU fosse um dos maiores, como se fosse não, ela é um dos maiores órgãos mundiais, tá, que dá suporte e promove um controle social no mundo. Tá? É como se a ONU ela tivesse a responsabilidade de promover a paz em todos os países. E esse projeto, ele trouxe, como vocês viram aqui, 17 objetivos. E dentro desses, todos os países têm que cumprir até 2030. Se vão cumprir todas as metas, é difícil, isso a gente não sabe, mas que muitas metas vão ser cumpridas, vão. Tá? E assim, ó, bem aqui embaixo tem praticamente os 17 objetivos, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Ele fala aqui, ó, que nessa agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação de pobreza, olha só, erradicação de pobreza, segurança alimentar,
agricultura, saúde, educação, igualdade de gêneros, redução da desigualdade, energia, água e saneamento. Isso são as discussões, pessoal, que estão na agenda desses encontros. Quando esses países se encontram em uma reunião para discutir a ODS, né, eles vão discutir exatamente esses assuntos que eu acabei de ler para vocês aqui. Vão falar como é que a gente vai poder erradicar a pobreza, como é que está seu país, como é que a gente pode tratar a questão da educação, da segurança alimentar, da saúde, essa questão da igualdade de gênero entre homens e mulheres, tá? A questão da energia sustentável, renovável, enfim. Então, isso são as discussões que tem dentro desses processos, dentro dessas reuniões. Aí ele fala assim, ó, que poderão padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudanças de clima, cidades sustentáveis, que são as cidades verdes, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico, inclusive infraestrutura, industrialização, entre outros. Tudo isso são as pautas, são os assuntos que esses países, quando se reúnem, né, por meio da ODS, eles passam a discutir esses assuntos. Tipo, trazer ideias. O meu país está fazendo dessa forma, para poder melhorar a questão da qualidade de vida nas cidades. As cidades estão se organizando dessa forma. Então, cada país vai conhecendo, né, um pouco sobre o projeto dos outros para poder adotar. Tá? E a ODS, ela tem 17 objetivos, como eu falei para vocês. Aí vocês estão vendo aí embaixo, ó. Erradicar a pobreza, erradicar a fome, né? Saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, aí fala assim, água potável e saneamento básico, né? Então vocês percebam que tem vários objetivos. E isso foi criado justamente para que os países possam ver qual é as áreas principais que eles terão que se preocupar quando se fala de questões ambientais. É comum a gente falar assim, vamos falar de meio ambiente. A gente imagina o quê? Uma árvore, uma queimada, uma limpeza pública, o lixo, mas falar de meio ambiente está além disso, não é só isso não. Tem muitos assuntos que a gente também pode tratar dentro das questões ambientais. E vocês estão acabando de ver bem aqui, ó. Nesses objetivos da ODS, tudo isso aqui que vocês estão vendo, todas essas ações que cada país tem que fazer, são questões ambientais. Se trata do meio ambiente como um todo. Se trata de promover ações que melhorem a qualidade de vida, né? Que melhore os ambientes naturais, que melhore os ambientes culturais, que são aqueles que o homem já modificou, já construiu. Então, tudo isso daqui são questões ambientais que o homem vai se preocupar. Tá certo? Página 47, vamos lá. Aí, ó. Na página 47, ele fala sobre biodiversidade, né, e o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Tá? Como é que funciona essa parte do ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico, em outras palavras, é o famoso ciclo hídrico. Nós sabemos que tudo, quando se trata de questões físicas na Terra, né, tudo tem, vamos dizer assim, um ciclo. O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, enfim, tudo tem um ciclo. E a água não seria diferente. A água também tem um ciclo. Tá? E o ciclo vocês já conhecem porque a gente trabalhou, né, sobre a questão dos recursos hídricos lá no início, quando a gente falou sobre o clima. E eu falei para vocês sobre o ciclo hidrológico. E só para lembrar, como é que funciona o ciclo hidrológico, professor? Eu vou colocar aqui um quadro branco, só para a gente poder discutir de novo isso daí. Tá? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu capturar aqui minha tela para que vocês possam visualizar melhor. Ok. Então aqui vocês estão vendo aqui um quadro, né? E eu vou trabalhar aqui rapidinho para a gente entender. Vamos lá. Aqui eu tenho os oceanos, tá? Tem os oceanos, bonitinho. E aqui na frente eu já tenho praticamente o relevo. Beleza. Nós sabemos que nesses relevos, né, existe também rios.
vocês sabem disso, que esses rios eles praticamente correm para os oceanos, a maioria. Enfim, aí nós temos aqui também as nuvens, né? Bonitinho. Tá. Agora vamos entender como é que funciona o ciclo hidrológico. Nós temos um rapaz muito experiente, muito bacana, que é o Sol. O Sol ele é o responsável praticamente por tudo, por todo o processo do ciclo hidrológico. Como é que ele faz? Devido ao aquecimento do Sol, sobre a água, essa água nós sabemos que ela evapora, é isso? Como ela evapora, aonde é que ela vai praticamente se condensar? Ela vai se condensar nas nuvens. Então as nuvens, elas praticamente vão se formar. Quando a água evapora, ela praticamente vai começar a ajudar a formar as nuvens. E essas nuvens, elas praticamente vão começar a se carregar. Vão formar aí as nuvens de chuva, né? Só que existe também um outro fator, que é o vento. O vento, durante o dia, como vocês sabem, ele corre em direção ao continente. O que acontece? Essas nuvens de chuva que foram alimentadas nos oceanos, elas serão empurradas para o continente durante o dia. É isso? Porque o vento está em direção ao continente durante o dia. Quando essas nuvens chegam no continente, vai acontecer que elas já vão estar bem saturadas. Então vai acontecer o quê? Chuva. Então, toda aquela nuvem que foi alimentada nos oceanos, ela despejou suas águas no continente. E essa água vai alimentar quem? Vai alimentar os rios, tá? Então acontece o processo chamado ciclo hidrológico. E o que é isso? Aquela água dos rios que foram despejadas nos oceanos, ela evapora, alimenta as nuvens. Durante o dia, os ventos empurram as nuvens para o continente. Essas nuvens promovem chuva que alimenta os oceanos, que alimenta os rios, que alimenta os lagos, né, que alimenta todos os recursos hídricos que nós temos no continente. Apesar que quase todos correm para os oceanos. Então é chamado de ciclo hidrológico. Evapora, nuvem, chuva, alimenta os recursos que boa parte dele leva suas águas para os oceanos. Fora esse processo de evaporação dos oceanos, que é o principal, existe também a evapotranspiração das plantas, tá? Elas também evapotranspiram. E esse processo de evaporação delas também alimenta as nuvens, que também são responsáveis por promover esse ciclo hidrológico, tá? Então é só lembrar, ciclo hidrológico é o ciclo da água, por meio da evaporação, da condensação das nuvens, né? Aí as nuvens praticamente elas vão saturar, elas não vão conseguir mais armazenar água e vai precipitar, vai chover. E essa chuva acontece praticamente nos continentes. E aí alimenta praticamente todos os recursos hídricos e a gente consegue ter um equilíbrio natural, tá bom? Vou fechar aqui. Então, devido a esse ciclo hidrológico que vocês já conhecem, o que ele proporciona? O ciclo hidrológico ele é o responsável, juntamente com a temperatura, com o sol, ele é o responsável por criar toda essa biodiversidade que a gente conhece. As florestas, os tipos de solo, os animais que existem naqueles lugares. Né? Então, tudo isso daí é promovido por essa biodiversidade. Toda a biodiversidade é criada pela dinâmica do ciclo hidrológico e também pela dinâmica da temperatura. Então, isso promove essas situações. Aí o livro coloca aqui, ó. Acompanha aí. A maior ou menor presença de cobertura vegetal influencia enormemente no ciclo hidrológico, como eu falei para vocês. O ciclo hidrológico ele é promovido também pela evapotranspiração dos vegetais, das florestas, das árvores, enfim. E de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é justamente toda aquela malha hídrica, todos aqueles rios que compõem uma bacia, como vocês já sabem também. Uma bacia hidrográfica, nós temos um rio principal e nós temos todos os afluentes, né, que pertencem ali àquela bacia. Então, para que essa bacia exista, é necessário ter o ciclo hidrológico, como vocês viram, as chuvas para poder alimentar todos esses rios. E, consequentemente, essas chuvas também ajudam, né, a questão do desenvolvimento vegetal. Então, a presença da vegetação interfere no movimento das águas em todas as fases do seu ciclo, tais como o abastecimento das reservas subterrâneas, na rapidez e volume de chegada da água nos rios
e também na quantidade que retorna para a atmosfera. Então, a vegetação ela é responsável, lembrem disso, a vegetação ela é responsável por fazer a redistribuição. Quando acontece a chuva, a vegetação ela faz a redistribuição. Para onde? Boa parte dessa água vai para o subsolo. E ela consegue ir para o subsolo por conta das raízes das plantas. Boa parte dessa água vai para os rios. Ela consegue ir por conta que é praticamente o canal principal por onde essa água vai escorrer, né? E assim, boa parte também dessa água vai para a atmosfera em forma de evaporação, tá? Então vocês percebam que praticamente os vegetais têm uma importância muito grande no processo de equilíbrio da água. E isso nós estamos falando de biodiversidade. A biodiversidade que está relacionada à vegetação, que ela surge por conta, né, da questão da temperatura. É só vocês lembrarem. Quanto mais próximo das regiões equatoriais e tropicais, nós temos uma maior biodiversidade, porque quanto mais quente, melhor para se ter uma diversidade de vegetais e animais. Quanto mais distante das regiões equatoriais, indo para as regiões polares, nós vamos ter uma menor biodiversidade, menos tipos de planta, menos tipos de animais. Então vai reduzir, né? Porque o frio, ele de certa forma, ele não é tão atrativo para se ter uma biodiversidade maior. Já o calor não, ele promove essa biodiversidade. É por isso que o Brasil ele tem um nome como país tropical. Tropical por quê? Não só pela questão climática, mas também pela biodiversidade vegetal e animal que ele tem, né? Isso proporcionado por ele estar próximo da linha do Equador, por ter um clima bem equilibrado, né? E acabar tendo um controle de insolação, chuva, essas coisas tudinho acaba ajudando, tá? Aí você tem uma imagem, né, que explica perfeitamente esse processo de biodiversidade e ciclo hidrológico. É a importância da vegetação na produção da água. Percebam que existe a precipitação, evaporação dos rios, chamado também de evapotranspiração das plantas, né, e a interceptação. Então percebam que as chuvas, elas promovem, são promovidas nos continentes, né, por conta das nuvens já estar bem saturadas. Boa parte dessa água, ela vai, né, praticamente para as zonas de solo, para os rios, né, e acabam praticamente influenciando toda essa biodiversidade. Então, veja bem, aqui embaixo fala assim, ó, que a água, ao se infiltrar no solo, atinge as rochas impermeáveis quando forma os lençóis freáticos. Lençóis freáticos são os rios subterrâneos que a gente fala, tá? E assim, verdadeiros riachos subterrâneos, ó. Afluído à superfície, esses riachos formam as nascentes ou fontes de água, a origem dos rios, tá? A destruição das plantas diminui a infiltração da água e assim os lençóis freáticos secam e desaparece a nascente dos riachos. Então, o que acontece? Quando o homem desmata, quando ele tira essa vegetação, boa parte da água não vai mais conseguir infiltrar. Consequentemente, os lençóis freáticos vão ficar sem água. Então, as nascentes dos rios vão começar a sumir. Então, aqueles rios poderão ser afetados sem suas nascentes, tá? Então, por isso a necessidade de preservarmos a vegetação, principalmente a vegetação de mata ciliar, que nós chamamos, que é essa vegetação que fica do lado do rio, é chamado de mata de ciliar. Essa ali é uma área de preservação permanente. Não pode ter moradia perto de um rio, não pode ter atividades próximo de um rio, do lado do rio mesmo, não pode. Ah, professor, mas eu vejo casas e eu vejo também atividades do lado do rio. É errado, é ilegal. Mas infelizmente o Brasil a gente tem essa realidade por ser uma situação histórica, vamos dizer assim. Mas se a gente for na lei, se a gente for mesmo na questão correta, a margem de um rio não pode ter nada, nenhuma atividade, tem que ser uma área preservada, para que o rio não venha se prejudicar e ser muito afetado. Então, falando disso, falando basicamente dessas questões, existe um conceito, né, uma situação que o homem criou. Vamos para a página 48. Então, falando dessas situações de preservação e de conservação, e dessa ideia de biodiversidade, o homem teve que criar uma solução. Então, o homem criou as unidades de conservação, são chamadas de UCAs, tá? As UCAs. O que são as UCAs? São as unidades de conservação, sejam elas permanentes ou não, né? Por exemplo, uma unidade de conservação permanente, aquela que vai
preservar aquela que apenas pesquisadores podem entrar, outra pessoa não pode. Ou então unidades de conservação, tipo apenas para fins de conservar, de não de fazer um controle só. Então o homem pode entrar, pode utilizar, mas de forma consciente. Então existem vários nomes e vários conceitos para unidades de conservação, né? Como vocês estão vendo aqui na página 48, tem aqui praticamente 6 principais objetivos dessas unidades de conservação. Primeiro, ó, preservar a biodiversidade, como eu falei para vocês. Preservar significa proteger aquele recurso, aquele bioma das ações humanas, tá? Segundo, ó, proteger as espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, tá? Quando a gente cria áreas de proteção ambiental ou áreas de conservação ambiental, ela tem esses interesses. Por exemplo, tem espécies que são raras e elas vivem apenas naquele local, que nós chamamos de espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só existe em um determinado local do Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo existe essa espécie. Por exemplo, o lobo-guará só tem praticamente no Brasil. Ele é uma espécie endêmica do Brasil, tá? Ele vive na região da Mata Atlântica. Ele, além de ser uma espécie endêmica, de ser uma espécie rara, ele também está vulnerável, está em perigo de extinção, né? Ele pode ser extinto, como ele já está dentro desse mapa, tá bom? Então, as unidades de conservação ajudam, né, praticamente a conservar essas espécies, a protegê-las, tá? Ó, incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, proteger e recuperar recursos hídricos e adáficos. O que é isso, professor? São recursos que estão praticamente no final da sua vida, que já sofreram muitos problemas ambientais e o homem precisa conservá-lo. Então ele cria uma unidade de conservação para poder proteger aquele recurso. Por exemplo, rios. Tem muitos rios que já são praticamente estão no final da vida, porque já foram afetados demais. Então o homem cria uma unidade de conservação naquela área para poder tentar recuperar aquele rio que está morrendo, tá? Então pode ser feito isso. Ó, fornecer condições para a educação ambiental e o turismo ecológico. Por exemplo, Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação do estado do Maranhão. E lá, por ser uma unidade de conservação, né, a gente consegue ter uma educação ambiental melhor, ter um turismo mais controlado e assim por diante. E preservar provisoriamente extensas áreas naturais ou poucas alteradas até que estudos futuros indiquem sua adequação destinada. Então, as unidades de conservação elas são criadas justamente para promover o equilíbrio sustentável de determinadas áreas, né, que necessitam dessa conservação ou dessa preservação, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de unidades sustentáveis, unidades de conservação, foi um dos objetivos, foi uma das estratégias que esses países criaram. Vocês lembram do que nós acabamos de falar sobre a ODS e que nas reuniões presidenciais se criaram o nome Desenvolvimento Sustentável? Pois é. Como nessas reuniões foram criados desenvolvimento sustentável, foi criado programas que visam metas que os países têm que cumprir, e com entendimento sobre biodiversidade e sobre o ciclo hidrológico, o homem descobriu uma estratégia que poderia ajudar, vamos dizer assim, a conservar e preservar melhor a nossa biodiversidade. E uma delas foi a criação das unidades de conservação, como vocês acabaram de ver. As unidades de conservação, hoje, são desenvolvidas em todos os países do mundo. E é uma forma da gente conservar e da gente preservar determinados recursos naturais ou minerais. Para que a gente possa guardar esses recursos e para que as gerações futuras possam ter acesso. Então lembrem disso, unidades de conservação ou unidades de preservação têm essa finalidade, né? De guardar os recursos, de proteger os recursos para que a gente possa utilizar só o necessário e que isso possa ficar para futuras gerações, tá? Então, pessoal, estamos aqui na metade do processo e caminhando para os finais aqui, né? Nós temos 3 atividades humanas que elas, de certa forma, são responsáveis por alterar
do meio ambiente, principalmente as questões climáticas. E nós vamos conhecer quais são os principais fatores que promovem, que interferem nessa dinâmica. Lá na página 49, tem assim, atividades humanas e dinâmicas do clima. É exatamente o que nós vamos trabalhar aqui agora. Ele fala assim, que as atividades humanas, como a agropecuária, a indústria, a aglomeração urbana, que são as cidades, promovem alterações na dinâmica do clima do planeta, pois são capazes de emitir gases do efeito estufa, promover o aquecimento global, né? Como a gente já vai falar bastante sobre isso. Além disso, provocam diversos outros problemas ambientais, como erosão, assoreamento dos rios, desmatamento, contaminação dos lençóis freáticos e outros. Então, nessa parte, a gente vai procurar entender isso. Cada atividade humana, como foi falado, a indústria, a agropecuária e o crescimento das cidades, elas promovem problemas ambientais. Tá? Cada uma delas tem seus problemas ambientais. E é nesses problemas que cada nação, cada cidade, cada estado, cada região do Brasil e do mundo tem que estar se preocupando, né, para promover as ações necessárias para poder haver uma conservação ou até mesmo uma preservação do meio natural. Tá? Esse texto aí e contexto abaixo, que fala sobre influência humana no aquecimento global, é evidente alertar novos relatórios do IPCC. Isso é apenas uma leitura para vocês realizarem, tá? E tem essas questõezinhas aí embaixo que são questões de direcionamentos de estudo. Beleza. Vamos lá para a página 50. Na página 50, nós temos a atividade da agropecuária. Daqui para frente, a gente vai buscar entender quais são os problemas ambientais que surgem em cada atividade humana. Nós temos 3 atividades em evidências aqui. Uma, a agropecuária, a outra, a indústria, e a terceira, que é o desenvolvimento das cidades. Tá bom? Então, essas 3 atividades que são produzidas pelo homem, cada uma delas promove problemas ambientais. Então, o que nós vamos conhecer aqui agora são os principais problemas que existem no mundo que a gente tem uma preocupação muito grande com eles. Então, atividades agropecuárias alteram o clima e o comportamento do meio ambiente. Ele coloca aqui, ó, vimos que a agropecuária é uma das mais importantes atividades humanas. Claro, no Brasil, vocês já sabem muito bem disso, que é a principal atividade econômica do Brasil. Então, é das atividades mais importantes que nós temos no nosso país. Ó, é desse setor que vêm os alimentos, a matéria-prima, que são fundamentais para a vida humana e para o funcionamento dos diversos setores industriais. Nós sabemos também, pela questão econômica, que a atividade agrícola, que é o primeiro setor, e pecuária também, extrativismo, esse primeiro setor ele ajuda a desenvolver o segundo setor, que é a indústria. E, consequentemente, os produtos que são produzidos no segundo setor pela indústria vão para o terceiro setor, que é o comércio, onde vai ser comercializado. Então, é um ciclo econômico entre os setores da economia. E o mais importante é o setor da agropecuária, que é o primeiro setor. Por quê? Porque aqui é produzido todos os alimentos, todos os recursos, todas as matérias-primas que vão para as indústrias. Só que a agropecuária ela promove problemas ambientais, ela promove algumas degradações. E quais são elas? Aí veja aqui, ó. A produção de alimento é um dos maiores desafios do mundo moderno. Por quê? A população está crescendo e nós temos que atender a demanda, para que ninguém venha passar fome. E olha que nós temos muitas pessoas que passam fome no mundo. Então, a agricultura hoje produz alimento para uma população estimada de 7,4 bilhões de pessoas em todo o planeta. Isso aqui é a população estimada que nós temos hoje, tá? Então, para que possamos buscar soluções aos problemas do mundo moderno, precisamos conhecer, ao menos, os maiores impactos causados pela atividade agropecuária no meio ambiente. Aí temos aqui alguns deles. Então, veja bem. É a maior atividade, é a atividade mais importante que nós temos no mundo, tá? Mas é uma atividade que também promove muitos problemas ambientais. E nós temos que conhecer esses problemas ambientais, porque só conhecendo é que a gente vai ter condições de trazer, vamos dizer assim, controles, né, de trazer soluções para que a gente possa minimizar. Não é acabar porque não tem como. Só acaba com esses problemas ambientais se a gente parar com a atividade da agropecuária. E se a gente parar com a atividade da agropecuária, nós vamos passar fome, né? Porque é o que promove nossos alimentos. Então, quais são os principais problemas ambientais que surgem
por conta das atividades agropecuárias? Primeiro, o desmatamento. O desmatamento está entre os problemas ambientais, assim, em maior escala. Um dos maiores problemas ambientais que nós temos hoje é o desmatamento. Por quê? A agricultura e a pecuária precisam de áreas para se desenvolver. A agricultura precisa de uma área para poder plantar, então ela vai desmatar uma área muito grande para poder plantar seus produtos. A pecuária precisa de pasto, então ela vai ter que desmatar uma área para poder plantar o capim, que é o pasto, para o gado poder se alimentar. Então, tudo isso são situações que o homem vai criar, vamos dizer assim, e que ele precisa desmatar para poder aplicar a pecuária, para poder aplicar a agricultura. Então, o desmatamento é uma situação muito delicada, principalmente no Brasil, que é uma das consequências maiores que afetam os nossos biomas, a nossa biodiversidade. Segundo, a poluição atmosférica. As queimadas aumentam a liberação de gás carbônico, né, na atmosfera, e isso promove, né, a questão do aquecimento global, porque intensifica o efeito estufa, aumentando a camada de ozônio, deixando ela mais rígida. Então, as radiações que entram permanecem dentro do planeta porque não conseguem ir embora, e assim o sistema aquece bem mais rápido. A gente sente aquela sensação de uma elevação de temperatura, fica bem mais quente, né? Então, a poluição é um problema, não só para a questão de temperatura, mas também para a qualidade de vida, né? As pessoas ficam com doenças respiratórias, de pele. Então, isso por conta do aumento de poluentes, né? Aquela fumaça, aquelas coisas que a gente percebe no dia a dia. Terceiro, a erosão, né? Como você desmata uma área, deixa ela desprotegida, então o solo fica exposto. Como o solo fica exposto, quando vier chuva, né, vocês vão perceber que vai formar camadas de lama. E aquilo é erosão, tá? Para não haver erosão, nós precisamos da cobertura vegetal, mas como o homem precisa desmatar para poder promover a agricultura e a pecuária, então boa parte do solo vão ficar expostos. Então a chuva vai fazer o trabalho de erosão. Não só a chuva, como também o vento, mas a chuva é o principal. Aí vai formar aquelas vossorocas, que são aqueles buracos enormes que tem na área agrícola, né? Que são chamados de vossorocas, e justamente são formados porque o homem tirou a vegetação e o solo ficou exposto. E a chuva veio e promoveu a erosão naquele local. Aí tem o quarto aqui, ó, esgotamento da água doce. Por dois motivos. Primeiro, pela poluição dos recursos hídricos, né? A poluição das águas é o principal fator. Não é que a água doce está acabando. O problema é que a água doce que nós temos, ela está sendo poluída. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. E a poluição, por conta da agropecuária, vem da questão do uso dos agrotóxicos. Os agrotóxicos que são colocados nas plantações e que esse agrotóxico ele acaba indo para o subsolo e também para os rios. Por exemplo, você joga produtos químicos na plantação, chove. Aquela água vai se contaminar, a água da chuva. Toda aquela contaminação vai para o solo, vai para o lençol freático. E as águas do lençol freático ela também vai para os rios. Então é uma água poluída. Então acaba afetando os recursos hídricos. Acaba afetando a biodiversidade, os peixes morrem. Então nós temos vários problemas aí relacionados à poluição, que, é que leva ao esgotamento da água doce. O quinto, a desertificação. O que é a desertificação? Você tinha uma área verde, uma área bonita. O homem foi, desmatou, criou pastos ou campos agrícolas. Chega uma hora que ele não consegue mais plantar nada, que ele não consegue mais consegue plantar mais capim para o gado se alimentar, porque o solo esgotou. Então nada ali dá mais, né? Não presta mais aquele solo. Aí ele vai e muda para outro lugar, abandona aquela terra onde um dia foi terras agrícolas ou terras ou campos de pastos, né, para gado. Então ficou abandonado. O que acontece? Começa a criar pequenos desertos, vamos colocar assim, áreas desertificadas, áreas que não tem mais vegetação, que o solo ficou seco. Então, promovendo aí a desertificação. Desertificação são áreas que vão sofrer com seca, porque o homem utilizou ela de forma extrema, vamos colocar assim. E a geração de resíduos. Geração de resíduos é nada mais nada menos do que praticamente várias situações, né, que são construídas pelo setor da agricultura. Principalmente o chorume, né? Nós temos várias situações como o chorume. O que é o chorume, professor? Chorume é um produto, tipo um líquido verde poluído, que é uma água veia suja,
porque essa água ela pode surgir do lixo, ela pode surgir do resto de decomposição de animais, e ela é uma água altamente poluída. Se você pegar uma sacola de lixo e deixar ela por vários dias num local, na sua casa, quando você for pegar, tem um líquido preto debaixo dela. Aquilo dali é um chorume, é uma água poluída, é uma água que foi criada por conta da decomposição daquele lixo, tá? Então isso também é promovido pela decomposição de animais, pela decomposição de lixo. E o lixão, por exemplo, o lixão tem um corredor. Todo lixão, quando você vai no lixão olhar, tem um corredor assim, tipo como se fosse um córrego, mas não é um córrego de água normal, é um córrego de chorume mesmo, tá? Então, isso são problemas. Esse chorume, ele polui os rios, polui os lençóis freáticos, tá? E isso são problemas que são provenientes, que são criados, né, pelo avanço da agropecuária, tá certo? Então, ó, lá na página 52, vamos lá rapidinho, nós temos a atividade industrial. A atividade industrial, resumidamente, tá? Um dos maiores problemas que a atividade industrial pode proporcionar é a questão da poluição da atmosfera. Por quê? Porque atividades industriais, ela queimam muitos combustíveis, principalmente a questão da produção dos produtos, e há uma liberação enorme de fuligem, né, que é aquela fumaça que sai pelas chaminés. Então, essa fumaça, quando ela é desperdiçada na natureza, ela promove uma poluição atmosférica. E essa poluição atmosférica é que é o problema, porque as indústrias, elas são responsáveis por promover chuva ácida, por exemplo, o aumento de temperatura local, aquelas fumaças que durante o dia elas estão indo embora, elas podem retornar durante a noite, como vocês já sabem disso, né? Então a gente pode sofrer consequências. Então, ó, quais são os... Ó, Bicknell fala assim, ó, vamos conhecer alguns desses impactos que a indústria promove. Vou trazer só um para vocês. A fonte de energia empregada, ó, lá no livro, página 52, no segundo parágrafo lá em cima. Ó. A fonte de energia empregada na indústria está diretamente relacionada a maior ou menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Isso porque as indústrias que utilizam combustíveis fósseis e seus derivados como fonte de energia liberam maior gases poluentes na atmosfera, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global e suas terríveis consequências. Tá? Então, a solução para esse problema perpassa a mudança da fonte de energia, né, com a troca de fontes poluentes por fontes limpas e renováveis de energia. Muitos países e empresas vêm assumindo esse compromisso e buscam fortes menos poluentes em seu processo produtivo. Então, hoje, um dos maiores problemas que tem nas indústrias é a fonte que ela utiliza. Tá? A queima de algum produto, a queima de madeira, a queima de carvão mineral, por exemplo, para se ter força, para se ter energia. Por exemplo, as indústrias de sabão aqui em Pedreiras. Qual é a fonte energética dela? A fonte energética dela é a casca do babaçu, é a madeira. Por quê? O que faz ela funcionar é a pressão, o vapor da água. Então, eles precisam aquecer a água para que esse vapor seja canalizado e esse vapor faça com que as máquinas funcionem, né? Então, para que esse vapor surja, é preciso ter uma caldeira quente. E eles queimam, né, casca, queimam madeira. Então, isso dali promove poluentes, fumaças, tá? Eles poderiam utilizar outros recursos mais renováveis. É caro? É muito caro. Mas se eles começarem a automatizar, a melhorar o sistema da indústria, eles vão poluir menos. Então, é isso que eles falam. Melhorar, trocar as fontes de energia das indústrias para poder poluir menos. Mas ainda é uma situação bem complicada, é muito caro para um empresário, um dono de uma indústria, fazer isso. Então, eles ainda utilizam, né, as fontes, infelizmente, não renováveis. Tá? E passando para o outro, em relação às cidades. As cidades, hoje, ela tem 3 situações que é importante vocês conhecerem. Assim, de todos os problemas ambientais que existem, esses 3 referentes às cidades são os principais. Então, percebam que a agropecuária tem seus problemas ambientais, como vocês viram. A indústria, ela tem seus problemas ambientais também.
como vocês viram, a questão do uso das fontes energéticas que ela utiliza, né, para poder promover as suas gerações. E o crescimento da cidade também. Quanto maior for a cidade, esses três problemas que a gente vai conversar aqui, eles vão ter maior presença. Então, efeito estufa, chuva ácida e ilha de calor são os três maiores problemas que nós encontramos no desenvolvimento das cidades. Tá? Então, veja bem aqui, ó. Página 52 fala o seguinte, ó, que as atividades econômicas realizadas nas cidades e a grande ocupação populacional, somadas ao modelo do espaço urbano que se estabeleceu, acarretam diversos problemas ambientais. Tá? Esses problemas afetam a qualidade de vida da população, sendo mais graves na área onde vive a população mais carente, tá? Visto que essa parcela da população é empurrada para a área mais degradada das cidades, chamado de pela especulação imobiliária. Então, veja bem, nós temos muitas pessoas que vivem em áreas ruins, porque hoje, quais são os melhores lugares para se viver? É no centro das cidades, nos bairros mais tradicionais, que tem uma infraestrutura melhor. Mas esses novos bairros que vão surgindo, nós chamamos de periferias, são bairros que não têm acesso a nada de infraestrutura. O esgoto é na porta, né? O lixo fica jogado, quase não vai água, você tem casas que sofrem com deslizamento, com rachaduras, porque tudo isso são problemas proporcionados por um desenvolvimento sem planejamento, como nós vimos lá no início. Precisa de um planejamento para se ter um melhor controle das questões. Então, a especulação imobiliária, o que ela acontece? Como uma cidade cresce, os centros fica tudo mais caro, nem todo mundo tem condição de comprar ou alugar uma casa num bairro nobre, no centro da cidade. Então eles acabam indo morar nas periferias, nas regiões mais afastadas do centro, porque é mais barato e tudo. Mas geralmente são áreas que infelizmente não têm uma boa infraestrutura, e isso compromete a qualidade de vida das pessoas. Então esse crescimento desordenado das cidades promove esses problemas ambientais que nós temos hoje nas cidades. Alagamento, enxurrada, lixo, aumento de pragas como mosquito, barata, rato. Então, tudo isso são problemas ambientais que surgem por conta da falta de planejamento. E nós temos três que são assim extremamente visíveis: efeito estufa, chuva ácida e ilha de calor. Tá? Na página 53, observem lá. O que é o efeito estufa? Tá? Ele fala aqui, ó, é o fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, né? Essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Tá? Sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das espécies. Nós sabemos que a Terra ela tem uma cobertura gasosa. E essa cobertura gasosa, qual é a função dela? É equilibrar as radiações que entram na Terra. Então, mais da metade da radiação, que é chamado de UV, UA, né, que são as radiações solares, eles entram na atmosfera, mas mais da metade dessa radiação ela é filtrada. Ela é filtrada pelos gases que nós chamamos de camada de ozônio, né, como vocês conhecem. Então, a camada de ozônio ela faz a filtragem. Então, ela protege as pessoas. Então, uma pequena parte dessa radiação consegue entrar na nossa Terra. E a gente percebe porque se você ficar muito tempo no Sol, você se queima. Né? E essa pequena radiação ajuda nós termos uma boa biodiversidade, nós temos vegetação, nós temos a dinâmica do tempo, nós temos os climas, nós temos os recursos hídricos, nós temos tudo aquilo que nós conhecemos no mundo, por conta desse equilíbrio natural. Mas como a gente queima, como as indústrias intensificam suas atividades, há uma liberação, olha lá, ó, no item 4, há uma liberação muito grande de fumaça. E essa fumaça, ela aumenta, ela intensifica a camada, fazendo com que boa parte dessa radiação que é absorvida pela Terra, ela não retorna para a atmosfera, aquecendo mais ainda, né, elevando mais ainda a temperatura da Terra. Então, se está mais quente, é devido ao aumento, né, quando está falando de
efeito estufa, é devido ao aumento da poluição, que faz com que boa parte dessa radiação não consiga retornar para a atmosfera, ela fica presa aqui dentro. Tá? O efeito estufa ele é necessário para a vida na Terra, mas quando a gente queima, desmata e aumenta a poluição, essa camada atmosférica ela aumenta, ela cresce, bloqueando mais ainda essa radiação. Tá? Então a gente pode ficar praticamente com uma temperatura mais elevada, porque aquela radiação que consegue entrar, ela não consegue ir embora, ela fica presa. Então fica aquela sensação de abafado. Tá? Então o efeito estufa é basicamente isso. Chuva ácida. Isso aqui é simples. Como a gente queima combustíveis pelas indústrias, o que acontece? As indústrias elas liberam algumas substâncias. Por exemplo, como o enxofre, ela libera o óxido de nitrogênio, né? Ela libera praticamente tanto o óxido e o enxofre, né? E o nitrogênio. Essas três substâncias que é liberada pelas queimas das indústrias, quando o óxido, quando o nitrogênio, quando o enxofre entra em contato com a água, porque nós temos a água, a água em formas de partículas na atmosfera. Quando essas substâncias que sobem junto com as fumaças, que ela entra em contato com a água, automaticamente nós vamos ter uma alteração no pH da água. Qual é o pH ideal da água? É 7. Né? Quando esses poluentes entram em contato com a água, esse pH ele vai ser alterado para mais ou para menos. E quando ele altera, nós criamos aí uma água chamada de água ácida, que é o famoso ácido sulfúrico. Tá? Então, esse ácido sulfúrico ele foi criado justamente por conta do contato da água com essas substâncias químicas, que essas substâncias químicas foram criadas pela ação das indústrias. Então, quando eles entram em contato, faz o ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, ele cai em precipitação, cai juntamente com chuvas. Quando você roda pelas praças, por exemplo, vocês percebam que aqueles bustos, aquelas estátuas, estão praticamente corroídas. Os bancos estão corroídos. Então, vários monumentos públicos ficam corroídos. Aqui dali é devido à consequência da chuva ácida, tá? Que interfere naquele processo. E por último, nós temos as ilhas de calor. O que é uma ilha de calor, professor? Ilha de calor, tem uma imagenzinha que vocês estão vendo aí, ó, que é justamente a elevação da temperatura. Nas cidades, as temperaturas são mais elevadas, podendo chegar a 32, 34, até mesmo 40 graus. Já nas áreas rurais, nós temos uma temperatura mais equilibrada, 29, 30, 30 graus, é uma temperatura bem menor. Mas por que isso acontece, professor? Nós temos um efeito chamado de efeito do albedo. O que é isso? É o índice de absorção de radiação. É só lembrar de duas coisas. Quanto mais cor preta, por exemplo, cor branca. Qual das duas cores absorve e reflete mais radiação? A cor preta ela absorve mais. A cor branca ela reflete mais a radiação. Então, consequentemente, aquilo que é branco, uma casa com telhado branco ou um carro branco, é mais frio do que um carro preto ou um telhado de uma casa preta. Né? Então, por isso que ninguém anda pintando casa de preto. Né? Por quê? Porque a cor preta ela absorve mais radiação. Então, a tendência é esquentar mais. Então, nas cidades e na zona rural, nós temos o mesmo efeito. Quanto maior for a concentração de vegetação, a tendência é refletir mais a radiação. Quanto mais concreto e menos vegetação, a tendência é absorver mais radiação. Perceba que durante a noite, às vezes, você trisca naquela parede que passou o dia no sol, à noite ela ainda está quente. Tá? Então, isso promove a criação de ilhas de calor. Tá? Como vocês estão vendo. Por que o nome Ilha de Calor? Você tem uma cidade no centro e ao lado você tem a zona rural, você tem parques. Então, só exatamente nesse local que está a cidade, só nesse localzinho da cidade, é que vai formar um local mais quente, chamado de uma ilha. É como se aquele calor ficasse só na cidade, nas suas laterais, a temperatura fica mais equilibrada. Só nas cidades que a temperatura fica mais elevada por conta da concentração de concreto, do asfalto, né, de todas essas situações que absorvem mais temperatura. Tá? Então, as ilhas de calor é exatamente a diferença de temperatura das cidades para as zonas rurais. Quais são as consequências disso?
problemas, né, relacionados ao conforto térmico, que é isso. O conforto térmico, pessoal, o ser humano ele precisa de uma temperatura ideal para ele estar confortável, para ele ter uma sensação boa. O conforto térmico ele é uma média de 28 graus. Para que a gente possa sentir uma sensação agradável, a temperatura ambiente tem que estar em torno de 28, 29 graus. Aí o corpo humano vai ter uma sensação agradável. Se passar de 30 graus, já começa a incomodar. Se baixar dos 25 graus, ficar muito frio, o corpo humano também começa a se incomodar. Então nós precisamos de um conforto térmico. E nas cidades, esse conforto térmico é desequilibrado, principalmente durante o dia, que é muito mais quente, passando de 32, 33 graus. Na zona rural, não. Por conta da vegetação, nós temos um equilíbrio. Então, por aí nós tiramos a ideia de que a vegetação ela é importante para o equilíbrio da temperatura, da biodiversidade como um todo, tá? Então, aqui a gente consegue fechar e eu faço aqui as observações gerais desse conteúdo. Então, o que é que vocês vão fazer, né, a partir de agora? Deixa eu fechar aqui. É necessário que o